Sucedeu que, estando o rei Davi em casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que foste o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando os teus dias forem completos, e vires a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe porei por pai, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te fará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, fazendo-o a saber o teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, receber de ti mais esta noite.
Que o Teu Espírito Santo venha fluindo sobre o nosso coração. Que possamos, ó Deus, ser edificados essa noite. Fala conosco, querido Espírito Santo de Deus. Prepara-nos essa noite para recebermos mais de Ti, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Uma palavra que veio ardendo no meu coração durante esse final de tarde, e o Senhor veio falando fortemente a respeito da vida de Davi. A vida de Davi é uma vida de um servo de Deus, que foi chamado, escolhido por Deus, por conta do seu coração, por conta daquilo que ele estava fazendo diante de Deus. E quando falo estava fazendo diante de Deus, a Bíblia fala que ele adorava a Deus mesmo sem que Deus aparentemente estivesse o vendo. Porque Davi o adorava quando estava ainda atrás das malhadas, como Deus disse no texto. O que é atrás das malhadas? Havia na época os currais próximos das casas, as casas principais, onde ficavam as principais ovelhas, as ovelhas sem manchas. As ovelhas, caso houvesse visitas na casa, eram as ovelhas bonitas que eram vistas. Agora havia campos distantes, aonde ficavam as ovelhas que tinham manchas, as ovelhas chamadas de ovelhas malhadas. A Bíblia fala que Davi não cuidava das principais ovelhas. Davi cuidava das ovelhas malhadas, aquelas que ficavam longe, distante. A Bíblia também diz que Davi, ele foi excluído da sua casa. Davi não era bem-vindo na sua casa. Os seus irmãos sempre, constantemente zombavam dele. Davi era afastado da família e vivia em um lugar onde havia muito perigo. Tanto é que a Bíblia fala que ursos e leões atacavam de vez em quando as ovelhas em que ele cuidava. E mesmo sendo ovelhas malhadas, menos sendo ovelhas que não tinham um valor tão significante quanto as principais ovelhas, Davi sempre batalhou para manter as ovelhas seguras. Sempre trabalhou para que aquelas ovelhas não se perdessem. A Bíblia fala que Davi, lá atrás das ovelhas malhadas, aonde ninguém o via, aonde ninguém estava atento às coisas que Davi fazia, Davi adorava a Deus. Tanto é que Davi é um dos maiores salmodiadores dos salmos. A maior parte, ou grande parte dos salmos que temos escritos na Bíblia são de autoria de Davi. Davi, ele era um adorador que não adorava para que fosse visto, mas adorava para que Deus recebesse a sua adoração. E a Bíblia fala que Deus não só recebeu a sua adoração, que quando Deus faz exclusão, ou vê que Saul desviou-se da presença de Deus, e Saul já não andava mais segundo a vontade de Deus, a Bíblia fala que Deus vai escolher da casa de Jessé um dos filhos de Jessé. Jessé apresenta 7 filhos, os melhores, aqueles que participavam do exército, aqueles que eram de estatura de um homem que poderia assumir o trono de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus recusou olhar a aparência humana e olhou o coração de Davi. O coração de Davi não era um coração comum, mas era um coração grato, um coração de adorador, um coração de alguém que queria fazer algo para o Senhor. E a Bíblia fala que nessa escolha desagradou até mesmo a seu próprio pai. Porque a Bíblia diz que mesmo depois que a unção veio sobre Davi, seu pai não o incluiu dentro da casa. Ele continuou sendo o menino de recados que levava alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ele continuou sendo desprezado dentro da sua casa. A vida de Davi não mudou muito dentro da família, mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi a partir daquele dia. Davi já não era mais a mesma pessoa. Davi já não adorava mais sozinho. Davi agora tinha a companhia do querido Espírito de Deus em todo o tempo em que ele vivia. A Bíblia fala que nesse período em que o Espírito de Deus se apossou de Davi, leões e ursos tentaram tomar as ovelhas, e a Bíblia fala que quando vinha um urso, ou quando vinha um leão, Davi com a sua própria mão o tomava e o matava. Dá para imaginar, irmãos, um menino que tinha a próxima estatura de 1,60 m, era franzino segundo a Bíblia, matar um leão e até mesmo matar um urso com as suas próprias mãos, mas a Bíblia fala que quando o Espírito
Espírito de Deus toma a vida de alguém, quando o Espírito de Deus preenche a vida de alguém, ele já não luta mais com as suas próprias forças, mas o Senhor batalha com ele, o Senhor sempre estará com ele. E eu já abro um parênteses para dizer algo para você: intimidade com Deus significa ter o Espírito de Deus nas nossas pelejas e batalhas. Nós nunca estaremos sozinhos, sempre o Senhor estará batalhando conosco, sempre o Senhor estará na frente da peleja, sempre o Senhor estará abrindo as portas que são necessárias para que possamos passar e receber a bênção do Senhor. Deixa eu dizer uma palavra profética na terça profética para você: o Senhor sempre estará contigo, você nunca estará sozinho, como Deus fez com Davi. Deus está fazendo com muitos nesses dias, levantando pessoas na intimidade, levantando adoradores para levar a posição da promessa que Deus tem na vida deles. Deixa eu dizer algo: tem promessa de Deus na sua vida, Deus vai te levar para a promessa, porque Ele ainda é o mesmo. Diga, Ele é o mesmo. Diga, Ele não mudou. Fale para alguém que está do céu, diga assim: Deus não mudou, irmão. Se Deus não mudou, fique tranquilo, a tua vitória está garantida. A Bíblia fala que Davi passou um período pequeno mas um período de glória, porque ainda quando Saul era rei, ele estava junto com Saul como comandante do exército de Israel. Até que acendeu ao coração de Saul os ciúmes. Saul entendeu que Deus tinha escolhido Davi e tentou matá-lo para que não houvesse um outro rei que não fosse da sua linhagem. Davi se afastou e ficou longe do reinado, mas nunca ficou longe de Deus. Diga para o seu irmão assim: nunca fique longe de Deus. Por mais que as situações em sua volta não cooperem, fique tranquilo, Deus estará no comando. Por mais que pareça que, mas parece que agora perdeu o controle. Como diz o ditado, né? A vaca foi pro brejo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há brejo que Deus não entre com a sua mão e tire de lá. A Bíblia fala que Ele tira o homem do monturo, tira o homem do lugar impuro e o coloca sentado com príncipes e príncipes do seu povo. Olha para o teu irmão, diga para ele: você tem cara de príncipe, irmão. Aleluia. Você está sentado com os príncipes do povo do Senhor. Agora a Bíblia vai mais longe, aleluia, e começa a narrar a segunda parte da vida de Davi. A segunda parte da vida de Davi já não era uma vida de batalha, ou até mesmo uma vida de se esconder de Saul. A Bíblia fala que Saul vai para uma batalha, a qual Deus não o mandou para essa batalha. E nessa batalha morre ele, morre o seu amigo Jonatas, e ainda morre alguns da família de Davi, da família de Saul, sobrando apenas 2 da família de Saul. A Bíblia fala que então imediatamente o povo faz com que Davi seja rei sobre Judá. Judá era um espaço dentro do povo de Israel, 2 tribos apenas. Mas passa-se um tempo e Davi passa a ser rei sobre todo Israel. Interessante que a unção de Davi foi dividida em 3 partes. Uma grande unção nunca vem de uma vez só na vida de uma pessoa. Deixa eu dizer uma coisa: tem unção na nossa vida que vem culto após culto, culto após culto, culto após culto, culto após culto. Porque grandes unções, quando Deus tem grandes chamados, Deus não faz acontecer de uma vez. Há um tempo de preparo para isso acontecer. A Bíblia fala que Davi foi ungido na sua casa, depois foi ungido em Judá, e depois foi ungido sobre todo Israel. Agora, olhando para a Bíblia fala que Davi batalhou e ganhou batalhas. Davi foi um homem que Deus fez questão de mostrar que ele era um homem completo. Interessante isso, um homem completo. Por que, pastor, você diz um homem completo? Porque Davi, ele foi um general de batalha. Ele foi um conquistador. Josué era o conquistador, mas Deus não permitiu que Josué conquistasse a principal cidade chamada Jerusalém. A cidade de Jerusalém, quem conquistou foi Davi. E Davi a tomou e transformou na capital de Israel. Até hoje, Jerusalém é a capital de Israel. A Bíblia fala que Davi, ele era juiz,
ele julgava o povo. Davi também era profeta, Deus o usou várias vezes com palavras proféticas. E pazes, irmãos, vários reis tentaram se colocar no lugar de sacerdotes, e eles foram ou como Saul rejeitado, ou até mesmo foram mortos por ocupar um lugar que eles não eram chamados. Mas Davi, quando se apresentou diante da arca, Deus recebeu a sua adoração. Davi foi completo. O ministério de Davi reflete o ministério de Jesus, um ministério completo, onde todas as coisas estavam perpetuadas sobre ele. Mas agora, nesse texto, o que me chama a atenção é que Davi tinha passado por aquele momento de tomar Jerusalém. E quando ele toma Jerusalém, ele entra em Jerusalém com a arca, adorando a Deus. Estabelece a arca aonde ainda hoje tem o Muro das Lamentações e atrás o Domo da Rocha. Quando ele estabelece e coloca a tenda da congregação e fica lá a arca do Senhor, ele começa a morar dentro de um palácio bonito, porque era o palácio dentro de Jerusalém, o palácio de reis. E quando ele começa a morar naquele palácio, ele faz tudo o que um rei deveria fazer para estabelecer o seu reino. Mas quando ele faz tudo isso, há um vazio no coração dele. Que vazio é esse? Ele entra dentro da sua casa, diz a Bíblia, e quando ele entra dentro da sua casa, ele olha para toda aquela grandeza, olha tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, porque a Bíblia fala que Deus até tinha dado descanso diante dos seus inimigos. E quando ele olha para tudo aquilo, a Bíblia fala que ele sente no coração um desejo de fazer uma casa melhor do que aquela para Deus. Ele diz: não, como eu posso morar num palácio e Deus morar numa tenda? Como eu posso morar num lugar desse? A Bíblia usa a palavra cedros, mas na verdade era um conjunto de pedras e madeiras. O cedro por conta da qualidade dessa madeira. E ele fala: eu moro numa casa de cedros, uma casa formada de reboco, uma casa maravilhosa, e Deus ficar na tenda. Não, eu preciso fazer algo. E a Bíblia diz que ele chama o profeta, porque ele não era bobo, não saía fazendo as coisas sem a direção de Deus. E isso já é um recado para você: não faça as coisas sem a direção de Deus, tenha sempre a direção de Deus. E quando pedimos a direção de Deus, Deus sempre nos dará a direção verdadeira. Porque aqui nesse texto tem algo que me chama a atenção. Muitas das vezes, os profetas de Deus, quando somos questionados por nós, às vezes colocam uma palavra diante de nós para que possa agradar o nosso coração, porque o desejo do profeta é que tudo vá bem na nossa vida. Quando ele fala para o profeta: eu não posso ficar aqui morando nessa mansão e Deus morando naquele lugar que ele está morando, naquela tenda, preciso fazer algo para Deus. Natan já diz para ele assim: então faz tudo, Deus vai ser com você, porque se esse é o desejo do teu coração, Deus vai ir com você. Mas quando Natan vai dormir, Deus fala para ele: Natan, volta lá, não é essa a minha palavra para ele, volta e muda isso, dá a verdade para ele, dá a direção que eu tenho para ele, diga para ele que eu não vou usar a vida dele para fazer essa casa, mas diga para ele ficar tranquilo, porque eu não preciso morar em templos feitos por mãos humanas, eu preciso na verdade morar em um coração de adorador, eu preciso morar em intimidade com pessoas. Um templo desse não faz para mim diferença alguma. Eu já morei no meio do deserto junto do meu povo em tendas, eu já morei num tabernáculo, porque eu quero uma casa grandiosa. O que eu quero de verdade é pessoas que tenham intimidade comigo, pessoas que sejam íntimas, que tenham proximidade. Deixa eu dizer algo para você, irmão: o que Deus mais deseja dessa geração que hoje vai nas igrejas e frequentam igrejas, são pessoas que têm um coração de adoração, um coração de gratidão, um coração de se derramar diante de Deus. Ei, deixa eu dizer algo para você: Deus esta noite está nos chamando para se aproximar do altar, para se aproximar dele. E não é se aproximar quando nos reunimos na congregação num culto a Deus, não, é se aproximar de Deus dentro do seu carro quando você está dirigindo, é se aproximar de Deus no seu quarto, é você ter um canto com Deus, um espaço com Deus de adoração. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e aqueles que o adoram, Deus sempre estará com eles. Aí Deus vê o coração de Davi, um coração daquele que sempre quer fazer mais para Deus. E Deus olha para ele e diz assim: mas para que você não fique triste, Davi, aleluia,
eu vou usar o teu filho para fazer isso. Vai vir uma semente sua aí. E essa semente vai reinar no seu lugar. E eu vou permitir que ele faça essa casa. Além de fazer a casa, eu vou fazer uma aliança com você. A minha misericórdia não vai faltar na vida dele. A minha misericórdia será com Salomão. Sabe, irmãos, se você ver a história de Salomão, eu já vi teólogos dizerem que Salomão, no final da sua vida, perdeu a salvação. Eu já vi pessoas falarem que Salomão chegou no final da sua vida, que adiantou Salomão ter tanta sabedoria, mas no final acabar na pobreza. Quem lê esse texto descobre que Salomão, mesmo quando errava, a misericórdia do Senhor o acompanhava. Mas por que a misericórdia de Deus acompanhava Salomão? Porque no leito de morte, quando Davi foi morrer, Deus segurou a mão do seu filho e disse assim: ei, duas coisas eu te peço. Primeira, sempre ouça a voz de Deus. Segunda, nunca deixe de se arrepender dos seus passos. Salomão errava, mas era uma pessoa que se arrependia. Aí a Bíblia fala que Davi, diante da palavra de Deus, vai para os pés da arca. E a Bíblia fala nesse texto, que me chama a atenção, que Davi faz uma oração tremenda. Ele diz: Senhor, o que é que eu posso dar por tudo aquilo que o Senhor tem feito? Esse texto ele é representado num salmo que diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Davi começa a dizer a Deus: Deus, o Senhor tem feito tantas, mas tantas coisas para mim. O que eu posso fazer pelo Senhor? A única coisa que eu posso dizer é que estarei sempre diante da tua presença. Estarei sempre diante de ti. Passa-se um tempo, Deus dá descanso a Davi. Mas volta-se um tempo de guerra, 4 capítulos para frente. E o exército de Davi começa uma peleja, uma batalha. E essa batalha Davi participa de algumas delas. Mas em uma delas, a Bíblia fala que Davi resolve descansar. Diga comigo: Deus dá descanso. Nós descansamos. Diga, há uma diferença. Quando Davi resolveu descansar por vontade própria, ele ficou no palácio. E quando ele ficou no palácio, a Bíblia fala que ele começou a andar sem destino no palácio. E quando ele andou sem destino no palácio, ele viu uma mulher se banhando. E quando ele viu aquela mulher se banhando, a Bíblia fala que ele chamou alguém e perguntou: quem é aquela mulher? Esse alguém imediatamente disse assim: aquela mulher é Betseba, mulher ou esposa de Urias. Ele a mandou chamar e ela se apresentou diante dele. E quando se apresentou diante dele, ela usou a seguinte palavra: eu sou a esposa de Urias. Mesmo assim, o coração de Davi se fechou para os sinais que Deus estava dando a ele. Deus estava falando: essa mulher é uma mulher que tem dono. E a Bíblia fala que Davi se deitou com ela. Cometeu um grave erro diante de Deus, adulterou. Para piorar a situação, aquela mulher volta para casa e descobre que está grávida. Manda um recado para Davi, Davi fica totalmente perdido, manda chamar Urias e pede para que Urias vá se deitar com ela. E a Bíblia tem um versículo tremendo. A Bíblia fala que Urias diz para ele: Senhor meu, como eu posso me deitar com a minha esposa ou entrar na minha casa se o exército em que eu sirvo está em batalha e o meu Deus está numa tenda?
Urias estava dizendo assim para ele: ei, o seu lugar, Davi, é lá na tenda adorando a Deus. O palácio cega, mas a tenda traz a presença de Deus. O palácio nos escurece as vistas, mas a tenda faz com que a nossa vida esteja na presença de Deus. Deus estava usando palavras para chamar a atenção de Davi, para que ele voltasse à presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você tremendo aqui. Ei, Deus estava olhando quais seriam as atitudes de Davi diante de um erro. Quem não erra? Talvez em áreas diferentes. Jesus mesmo, quando pegou uma mulher num ato de adultério, ele disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que conta de verdade para Deus não é a atitude do pecado, porque Ele conhece a fragilidade do ser humano. O que conta para Deus é o que o ser humano faz posteriormente isso. Qual é a atitude? Qual é a forma que enfrentamos o depois? Como andamos? E eu vou dizer algo tremendo: o pecado nos cega. Porque se nós olharmos, quando Davi ouviu Urias dizer assim: o meu Deus habita numa tenda, era para Davi dizer assim: meu Deus. Mas o pecado cegou. E a Bíblia fala que, como ele viu que não conseguiu fazer Urias se deitar com sua esposa, para esconder o seu erro, ele manda uma carta para o seu general e fala: coloca Urias na frente da peleja. Tão cego ele ficou, que posteriormente, quando chegou o mensageiro e trouxe a notícia para ele, disse assim: meu senhor, o exército não está indo bem. Quando ele falou que o exército não estava indo bem, Davi se irritou. Ele disse: como pode o exército do Deus vivo não ir bem? É que quando o pecado entra na nossa casa e não há arrependimento, as coisas não vão bem. Está muito claro. E aí aquele moço prossegue dizendo: Senhor, perdemos 18 homens. E Davi ficou mais irritado: como é que perdemos homens preparados em batalha? E aí aquele moço resolve agora falar o que o capitão mandou falar: Senhor, em meio aos dos 18 homens estava Urias. Davi mudou. Quando Davi ouve isso, ele diz assim: a batalha é assim mesmo, acontece. O pecado muitas das vezes faz com que a gente ache que está tudo bem. Até antes dele saber que Urias tinha morrido, não estava bem. Mas quando ele descobriu que Urias tinha morrido, que fazia parte do plano dele de pecado, ele disse: não, quem não morre numa batalha, né? 18? Ué. Deus levanta o mesmo profeta que foi falar com ele sobre adorador. E vai para ele e diz assim: Senhor, tem uma palavra de Deus para você. Davi, aleluia, diz: fale, diga a palavra. E ele começa a construir uma palavra. A Bíblia fala que ele diz assim: meu senhor, havia um homem muito rico, que havia muitas ovelhas, muitas. E um dia esse homem recebeu uma visita. E havia também um homem muito pobre, que só tinha uma ovelha. E quando esse homem rico recebeu a ovelha, ele mandou pegar a ovelha única, que dormia junto com aquele homem, que comia da mesa daquele homem, que estava sempre com aquele homem, pegar aquela ovelha e trazer e matar aquela ovelha por causa da visita. Senhor, o que faremos a esse homem? A Bíblia fala que Davi cegamente se levanta, irado. E a Bíblia fala que ele condena aquele homem de duas formas. Primeiro, restitua 4 vezes mais o que ele pegou ao homem pobre. E segundo, esse homem é digno de morte. Sabia que quando o pecado nos cerca, a gente cega-se a ponto de ver o pecado dos outros
mas não ver os nossos. Eu sabia que hoje era um culto de silêncio, mas de reflexão. Sabe, a diferença que nós temos uns dos outros é que os pecados dos outros são diferentes do nosso. E aí nós enxergamos o pecado dos outros. E muitas vezes ficamos assim, fulano, você viu o que ele fez lá? Ele falou lá, falou de tal pessoa lá, você viu falar? Você viu fulano lá, fez tal coisa errada, ciclano. Mas a gente nunca é capaz de dizer assim, eu errei. Ou muitas das vezes não somos capazes. A Bíblia fala que Natan constrói novamente a mensagem e diz assim, Senhor, qual é a sua palavra? Que esse homem morra. E Natan diz assim, esse homem é você. Como assim? Quando tu pegastes a mulher de Urias, tu se transformaste nesse homem. Sabe que quando uma palavra dessa é pregada, encontra dois tipos de coração. Encontra primeiro o coração de Davi e encontra segundo o coração de Saul. A diferença é que o coração de Saul se justificou e não se arrependeu e foi rejeitado por Deus. O coração de Davi encontrou arrependimento e a graça de Deus sobre a vida dele. A diferença que essa mensagem quer encontrar é que a intimidade com Deus provoca em você uma vida de arrependimento. Porque nós não somos perfeitos. E vou lhe dizer uma coisa, não procure perfeição em mim, porque você não vai achar. Porque somos seres humanos, e o único homem que conseguiu caminhar em perfeição foi crucificado. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Quando eu olho para essa palavra, aleluia, essa palavra vem mostrando como deve ser o caráter de alguém que tem um coração que agrada a Deus. Porque Deus conhece que o homem pode errar. E aí muitas pessoas assim, mas como pode um homem que pecou dessa forma ser um homem segundo o coração de Deus? Sabe como pode? Leia o Salmo 51. A Bíblia fala que imediatamente, não foi depois, não foi no outro dia. A Bíblia fala que Davi se rasgou diante de Deus e disse, pequei contra o Senhor. A Bíblia fala que ele sai daquele lugar e sabe para onde ele vai? Ele não vai para o seu quarto. Ele não vai para a sacada do palácio, aonde ele cometeu o erro. Ele não vai em meio à cozinha. A Bíblia fala que ele sai daquele lugar e vai para a tenda, vai para a presença de Deus. E quando chega na presença de Deus, ele diz, Senhor, eu pequei contra ti, eu fui gerado em pecado, eu não sou um homem perfeito, mas uma coisa lhe peço, não retires de mim a tua presença e nem a alegria da salvação. Não permita que o teu Espírito Santo se afaste de mim. Deixa eu dizer uma coisa, essa é a diferença que Deus procura em pessoas com intimidade, que digam constantemente, Senhor, a tua presença é importante para mim, o Senhor é importante para mim, eu erro, eu tento acertar. Paulo dizia, o que eu mais quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ou seja, erramos diariamente, mas temos que estar sempre na intimidade, desejando mais do Senhor. Deseje mais dele. Deseje o Senhor cada dia mais. Aleluia. A lei dizia que o homem que tivesse esse pecado tinha que ser morto. Mas a graça diz que o homem que se arrepende recebe misericórdia. Davi foi um homem que transitou entre a lei e a graça de uma forma tremenda. A lei nos torna pessoas acusadoras, mas a graça nos torna pessoas perdoadoras. Sabe, uma das atitudes que mostram que Davi andou em meio a isso?
Deus estabeleceu Israel e colocou para Israel que haveriam 96 sacerdotes que deveriam servir no templo, mas que na presença da arca, 12 sacerdotes servissem no cuidado do lugar santo antes do Santíssimo Lugar. Davi, quando entrou com a arca, ele disse assim: eu quero não 12, porque 12 sempre representou as 12 tribos de Israel. 12 sempre representou os filhos que vieram de Jacó. 12 sempre representou a promessa de Abraão. Davi disse: eu não quero 12, eu quero 24. Davi estava dizendo: eu quero 12 que represente as tribos de Israel, mas coloca outros 12 que vai representar no futuro a igreja da graça. A lei pode estar vingando aqui, mas a graça vai chegar para perdoar pecados. Representava, como disse Apocalipse, os 24 anciões. Tem até um hino que diz: o que é que os anciões estão vendo? Que lançam as suas coroas. Ei, deixa eu dizer algo para você. Hoje é uma noite de introspecção. Hoje é uma noite de olharmos para dentro de nós e vermos quais são os frutos que temos produzidos diante de Deus. Porque a gente tem vindo aqui numa onda profética tremenda. Mas quando eu estava vindo hoje na estrada, ouvindo o louvor e falando com Deus, o Espírito de Deus falou comigo assim: para que você entre num momento de intimidade e avivamento, primeiro leve o povo a entender o que é arrependimento. Porque, irmãos, a nossa vida, e eu me lembro quando uma vez perguntaram num canal de televisão para Benny Hinn, dizendo para ele: qual é o segredo dessa unção que você carrega constantemente sobre a sua vida? E ele vivia, não nessa idade que ele vive hoje, há mais de 20 anos atrás, essa resposta. Ele disse assim: é porque toda noite eu zero o meu cronômetro diante de Deus. E disseram para ele: o que é zerar o cronômetro? Eu me arrependo toda noite do que eu fiz durante o dia, para que ao amanhecer eu esteja zerado e a unção continue sobre a minha vida. Sabe o que mais importa nesse contexto do que eu estou falando? É nós entendermos claramente que a gente não pode dormir sem se arrepender. Que a gente não pode acordar sem ser grato. Que a gente tem que diariamente colocar o nosso coração diante da arca. E não é comprar uma arquinha na Conde de Sarzeda e colocar na sala da sua casa. A arca é um lugar secreto com Deus. Talvez o seu lugar secreto seja o teu quarto. O teu lugar secreto seja a tua sala. Eu não sei. Esses dias atrás, eu tenho pesquisado um pouco sobre grandes empresários. E estava vendo a vida de um jovem empresário, dono do Facebook, um judeu. E mostraram o escritório dele. O escritório dele, só o escritório dá umas 2 casas minhas. Foram mostrando o escritório. A ala que ele tem livros, uma biblioteca. E quando chegaram ao próximo de uma mesa muito bonita, que era a mesa dele, tinha um quarto. E perguntaram: o que é esse quarto? É um lugar que você guarda as coisas? Ele falou: não, vou mostrar para vocês. Ele abriu o quarto. Quando abriu o quarto, tinha um mapa mundi numa parede. No final do quarto, tinha como se fosse um grande travesseiro no chão. E um banquinho. E o repórter, muito curioso, perguntou para ele, falou: você se assenta naquele banco para pensar e com os pés ali? Ele falou: não, eu coloco os meus joelhos naquele travesseiro e chamo Jeová para sentar naquele banco. Sabe o segredo dele? Ele tinha um quartinho de intimidade com Deus. Quem é o Deus dele? Não é Jesus, porque ele é judeu. Mas é o nosso Deus e Pai que está nos céus.
Deixa eu dizer uma coisa. Eu sempre preguei, sempre, que Deus só foi Pai depois de Jesus para a igreja de Cristo. Sempre preguei isso. Sabe o que eu descobri nesse texto? Que houve um antes de nós, que por conta de um coração de arrependimento, recebeu Deus como Pai, e esse foi Salomão. Deus disse assim: e eu serei para o seu filho como pai. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O arrependimento traz Deus para a nossa casa como pai. O arrependimento traz Deus para perto de nós como pai. O arrependimento faz com que Deus não fique como um Deus sentado num trono com um chicote na mão, pronto para castigar você ou mandar para o inferno, como muitos dizem. Não, o nosso Deus, Ele é um Deus Pai, e nós temos Jesus para interceder por nós ao seu lado. Deixa eu dizer algo para você: quando você se arrepende, o diabo pode ficar tentando fazer o que for, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Martinho Lutero teve uma experiência espiritual e ele disse que na vida dele ele teve 5 grandes experiências espirituais. 4 delas com o céu e uma delas com o inferno. E a experiência que ele teve com o inferno, ele conta que um dia ele teve uma visão. E nessa visão o diabo apareceu no quarto dele e disse para ele: você não pode fazer essa obra que você está fazendo. Você não é capaz para isso, porque você é um homem que anda em pecado. Você não pode fazer, porque você comete tais pecados. E ele disse que o diabo escreveu na parede alguns pecados cotidianos da vida de Martinho Lutero. Quando ele terminou de escrever, o diabo falou para ele: por causa disso você não pode fazer. E nessa visão, Martinho disse para o diabo: está faltando uma coisa. E o diabo falou: não falta nada, eu conheço a sua vida. Eu ando ao seu derredor, eu conheço os seus passos, esses são os seus pecados. Ele: está faltando uma coisa, escreve aí. Ele falou: o que está faltando? O sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. A nossa vida é assim. O sangue dele está preparado para sempre nos purificar, diariamente nos purificar e nos trazer de volta para a presença da arca do lugar secreto, para a presença do Deus verdadeiro. A presença dele é maravilhosa e tão grande que quando nos arrependemos nós podemos senti-lo, e senti-lo de verdade, porque o nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus não está numa cruz dentro de um templo, o nosso Deus não está longe, Ele habita dentro do teu coração, Ele está com você, e quando você se arrepende, Ele se alegra e pode se manifestar através de você. Aleluia. Ele quer, aleluia, viver com você de uma forma que você nunca viveu. Ele quer te dar experiências que você nunca teve. O que Deus quer fazer com você é inédito. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim para ele: é inédito, irmão. Somos cerca de 7 bilhões de seres humanos no mundo. Mas todos diferentes uns dos outros. E para todos que quiserem, não é para todos no contexto geral, é para todos que quiserem, Deus pode fazer algo inédito. Se tiver pelo menos 2 pessoas que querem algo inédito aqui, eu sou a primeira, quem é a segunda? Petit já. Se você quer, Ele pode te dar. Deus pode te dar uma ideia que ninguém teve e te levar para lugares que ninguém foi. Deus pode fazer de você algo especial, através de você fazer algo especial, através da sua família fazer coisas grandes.
Mas o segredo é esse que nós lemos. O segredo é ter um coração arrependido e grato diante de Deus. E buscarmos intimidade com Ele. Ei, irmão, existe um pensamento antigo da igreja. E vou dizer da igreja porque esse pensamento surgiu no catolicismo, mas permaneceu, e até vou dizer que permanece em algumas igrejas até hoje. Em que quando alguém peca, o Espírito de Deus se afasta dele. Quando alguém erra, o Espírito de Deus sai dele. E quando essa pessoa se arrepende diante de Deus, o Espírito de Deus volta. Como se fosse uma mesinha de ping-pong, irmão, sabe? Bolinha para lá, bolinha para cá. Bolinha para lá, bolinha para cá. Isso não é verdade. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, Ele vem fazer morada em você. Não é o batismo com o Espírito Santo, que isso é manifestação da presença de Deus. Quando você aceita Jesus, Ele vem habitar em você. Quando você peca, Ele tem que permanecer aí, porque a Bíblia fala que Ele é quem convence o homem do pecado. Se Ele for embora, quem vai te convencer, irmão? Quando eu estou falando aqui, quem é que está falando no coração de muitos aí? É Ele. Ei, a presença íntima dEle está em você. O único problema é que quando nós vivemos nesse mundo que vivemos, agitadíssimo, agitado demais, e a gente, se a gente não tomar cuidado, não temos tempo nem para respirar direito. É agenda, é isso, é trabalho, é hora extra, e compra coisa, e aí a gente tem que pagar essas coisas, e entramos em novos desafios financeiros, e isso faz com que a gente entre em novos desafios de trabalho, e a nossa vida fica tão agitada que a gente não percebe que Ele está aqui em nós. Não é verdade? Não tem dias que a gente passa o dia todo e parece que a gente estava sozinho? Só que Ele estava comigo e com você o dia todo hoje. O seu dia todo, Ele estava com você. Quando você vai dormir essa noite, aleluias, glória a Deus. Quando você fechar os teus olhos, Ele continua acordado, porque o guarda de Israel não descansa, nem dorme e nem cochila. Ele estará sempre cuidando dos seus. Aleluia. A sua vida estará sempre protegida por aquele que não quis morar num templo feito por mãos humanas. Ele disse para Paulo, revelando qual era a última glória, ou a última casa, dizendo: vós sois o templo, a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Ele preferiu não habitar num templo de mãos humanas para morar dentro de você. E Ele não quer te deixar. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Você se aproxime dEle a cada dia. Você esteja mais perto dEle a cada dia. O desejo dEle é que você de manhã acorde e dê um bem-vindo a Ele, convide Ele para estar caminhando com você durante todo o dia. Eu não subo nessa tribuna sem pedir para que Ele esteja comigo, porque senão a minha voz vai ecoar como uma voz de um pensador. E eu não sou um pensador, eu sou alguém que transmite uma palavra que é viva, e essa palavra só é viva porque Ele está aqui. As pessoas que tomam essa tribuna só transmitem palavras, desde o nosso pastor até qualquer obreiro que sobra aqui para transmitir uma palavra. Essa palavra só arde no teu coração, porque quem conduz essa palavra é o Espírito de Deus. E Ele conduz essa palavra ao teu coração, e você sente isso no teu coração, porque Ele está aí também. E Ele é vivo em você, desperta em você o desejo de querer mais da presença, mais dos milagres, mais dos feitos de Deus na nossa vida. Quem quer mais de Deus aqui?
Ele tem mais para entregar na sua vida, Ele tem mais para fazer na sua vida, Ele tem muito mais daquilo que você tem pedido ou tem esperado. Eu sei que nós temos planos, e muitos são os planos do coração do homem, mas Deus tem um propósito firmado, e o propósito de Deus vai acontecer. Muitos são os nossos pensamentos, mas os pensamentos do Senhor não são os nossos, porque são maiores, são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória, são pensamentos de cumprimento de promessa, e é Ele que diz no final dessa palavra, pensamentos que te levam aonde você quer chegar.